Ex-oficial sénior de inteligência militar, Tony Blair aconselha Steve Witkoff e Donald Trump sobre o futuro de Gaza. Ele foi, claro, o ex-enviado para o Oriente Médio das potências ocidentais. Você acha que isso vai ajudar ou atrapalhar qualquer chance de acabar com essa guerra e, de fato, o futuro de Gaza? Desejo muita sorte ao Sr. Tony Blair, pois será um grande desafio reconstruir Gaza após a guerra e impedir que grupos terroristas a usem novamente como base para ataques contra Israel. Você sabe, a reconstrução de Gaza vai significar a reconstrução do Hamas, a menos que o Hamas seja removido do poder. Não é possível reconstruir Gaza enquanto o Hamas estiver lá, pois eles reconstruiriam seus túneis militares para outro ataque como o de 7 de outubro. Então, o elefante na sala é como fazer o Hamas abrir mão do poder, como fazer o Hamas depor as armas, porque até que o Hamas concorde em acabar com a guerra, que começou em 7 de outubro de 2023, não há nada para reconstruir. Ou você só estará reconstruindo sua base de lançamento para a próxima guerra contra Israel. Este é um dos grandes debates atuais. Acho incrível que tantos estejam discutindo o que ocorre depois. Precisamos antes alcançar o fim da guerra. Forte pressão sobre Benjamin Netanyahu. Entendemos isso até na liderança das forças de defesa de Israel com seu governo. Vimos recentemente grandes marchas nas ruas de Israel, principalmente com as famílias dos reféns. E, novamente, elas vêm de uma perspectiva muito específica. Precisamos acabar com a guerra. Precisamos resgatar todos os reféns. O argumento dele é claro. Só se traz os reféns de volta ao impor essa ameaça ao Hamas. Mas, se não destruirmos o Hamas, teremos outro 7 de outubro. Qual é a sua posição nesse debate? Júlia, passei o fim de semana vendo Refém na Netflix e achei incrível ter um primeiro-ministro britânico. Sem spoilers, mas mostrando que ela não deixaria seu país ser refém e se recusava a negociar com terroristas. Essa é a posição admirável na série da Netflix. Mas em Israel, estamos na posição em que precisamos negociar com terroristas. Bem... Vocês pagaram resgate. Vocês pagaram resgates para terroristas? Exatamente. E pagar um resgate. E o debate em Israel é... Podemos aceitar o fim da guerra nos termos que o Hamas está exigindo? Agora, o debate doloroso é: aceitamos um acordo parcial que libere alguns dos reféns e pause a guerra? Ou usamos nossa vantagem militar para pressionar por um fim da guerra que force o Hamas a libertar todos os reféns e a deixar o poder? Então, a posição que Netanyahu está tomando é que não devemos aceitar um acordo parcial que pause a guerra. Devemos usar a ameaça de conquistar a cidade de Gaza para forçar o Hamas a depor as armas, abrir mão do poder e libertar todos os reféns. Acho que todos em Israel entendem isso e estamos do mesmo lado. Recompensar terroristas por sequestrar reféns incentiva novos sequestros. É por isso que eles fizeram reféns. É literalmente por isso que eles fizeram isso, porque sabem que podem conseguir. Centenas de prisioneiros palestinos são libertados a cada vez, incluindo, anos atrás, Yahya Sinwar, que foi condenado em uma prisão israelense e foi libertado e conseguiu sair. Mas é o seguinte, eu posso entender, se eu fosse um familiar ou amigo próximo de um refém que está sendo mantido em cativeiro, um dos 20 que acreditamos ainda estarem vivos, ou, obviamente, pessoas que querem recuperar os corpos daqueles que acreditam estar mortos, só para garantir que não estão sendo profanados, mas também para ter certeza de que não estão ainda vivos nos túneis, desnutridos, torturados, como vimos em alguns vídeos horríveis recentemente. Tenho uma opinião, mas entendo porque Benjamin Netanyahu, com quem não simpatizo politicamente, pensa diferente. Na verdade, você não pode pensar só nesses 20 reféns? Você tem que pensar sobre a população de Israel e a ameaça que pode ser representada para eles no futuro. Mas a resposta é, então, arrasar a cidade de Gaza? O motivo de Gaza não ter sido destruída e ainda ser uma cidade funcional é porque os terroristas do Hamas foram obrigados a fugir para o sul, já que as forças de defesa de Israel avançaram de casa em casa, mas não bombardearam com a mesma intensidade de outras cidades por acreditarem que muitos reféns estão ali. Esse é um dilema tão difícil para qualquer líder político. Aliás, vimos protestos massivos em Israel pedindo ao governo para acabar com a guerra e trazer os reféns de volta. Acho que essas cenas mostram como os israelenses se importam entre si e com os cidadãos presos pelo Hamas. Mais do que o Hamas se importa com seus cidadãos.
Exatamente, mas acho que de fora parece haver mais discussão em Israel do que realmente há. Em Israel, todos sabem que será preciso derrotar o Hamas, resta saber se isso ocorrerá em breve ou não. Você faz um acordo agora para resgatar mais reféns e depois derrota o Hamas? Ou você diz que precisamos derrotar o Hamas agora porque isso é mais urgente? Estamos discutindo uma operação militar em Gaza porque é o principal reduto do Hamas. É onde o Hamas construiu túneis literalmente embaixo de tudo dentro de Gaza, não para proteger civis. Eles usam os civis na superfície para proteger sua infraestrutura militar subterrânea. Sim, e eles escolhem não deixar que isso aconteça, sabe? Como nós. Desculpe, peço desculpas. Eu ia dizer que eles escolhem não deixar esses civis entrarem nos túneis onde estariam seguros. O que você acha, porém, sabe, temos o Reino Unido. Júlia. Isso é o mais louco. Gaza tem a maior rede de abrigos subterrâneos contra bombas do mundo. Esses 500 quilômetros de túneis São os maiores. Rede de abrigos antiaéreos do mundo e não deixando escapar. O que você acha disso? Tivemos jornalistas, o Sindicato Nacional dos Jornalistas, que parece ser uma organização comunista, pedindo ao número 10 na Grã-Bretanha para agir contra Israel pelo assassinato de jornalistas. Vimos muitos casos, incluindo o lamentado ataque ao hospital, como disse Benjamin Netanyahu. Em Gaza, 20 pessoas, incluindo 5 jornalistas, morreram. Muitas vezes, quando os chamados jornalistas são alvo ou mortos, na verdade não são o que a maioria considera jornalistas. Eles são propagandistas do Hamas, não? Muitos até comemoraram o que ocorreu em 7 de outubro. Mas até que ponto você deveria se preocupar com o fato de que essa narrativa tão presente na mídia ocidental está minando o apoio internacional a Israel? Travamos? Eu acho que sim. Eilon Levi, Eilon Levi, Eilon Levi, Eilon Levi, exercício holomoroso. Elon, meu querido, perdemos o sinal por um instante. Você poderia começar essa resposta de novo? Obrigada. Acho que o perdemos de novo. Tem outra pergunta. Israel não realiza ataques direcionados. Israel não ataca jornalistas como tal. Israel ataca alvos militares do Hamas. Mas em Gaza vimos vários militantes do Hamas disfarçados de jornalistas. Ao menos 30 pessoas com coletes de imprensa eram membros da ala militar do Hamas. Também existem muitos que se dizem jornalistas, mas trabalham para a televisão do regime do Hamas. Eles trabalham para a televisão Al-Aqsa, que é considerada pelos Estados Unidos como um grupo terrorista por transmitir conteúdos que incentivam atentados suicidas cometidos por crianças. Agora, eu não sei como isso funcionava no Reino Unido, com o National Union of Journalists. Acredito que não se pode trabalhar para uma organização terrorista proibida e ser jornalista. Exatamente. Eilon Levi, fico feliz que conseguimos restabelecer seu sinal agora. Agradeço muito por ter participado.